Olá pessoal, então hoje eu vou dar continuidade à aula de preparação de amostras. A aula passada a gente tratou do tema análises toxicológicas, introdução, e eu ensinei para vocês que o toxicologista analítico tinha que fazer algumas perguntas para planejar a análise. Então a primeira era para quê, qual a finalidade da análise, o que, qual o toxicante, onde, qual a matriz biológica e, por último, qual o método analítico, que é o como. A matriz, então, podia ser uma matriz biológica ou um material de apreensão, aí drogas ilícitas ou, por exemplo, um resíduo que está presente num copo ou em outro recipiente. O método analítico é composto por um conjunto de procedimentos ou técnicas, que basicamente é composto por separação, extração, identificação e quantificação quando necessário. Então, aqui na separação a gente tem o extrato bruto, é a primeira retirada de interferentes, e depois a extração de analíticos ou moléculas parecidas. Essa extração vai ter que ser compatível com o sistema de detecção. Na fase, então, de preparação de amostras, a gente tem uma série de operações unitárias necessárias para que o analito possa ser detectado pela técnica analítica de escolha. Então, essas fases são liberação dos analitos, remoção de interferentes, extração e aumento de seletividade e ou sensibilidade quando for necessário. Um exemplo de liberação do analito, eu coloco aqui a metabolização do delta-9-THC, que é o princípio ativo da maconha. Então, a substância, ela é apolar e ela vai chegar ao sistema nervoso central, ela vai ser absorvida. Lembra que a absorção de fármacos ocorre principalmente por transporte passivo ou difusão passiva, em que a membrana celular é uma bicamada fosfolipídica. Então, a substância tem que ter afinidade pela membrana para ser absorvida. Aqui no caso, nós temos essa molécula que é apolar. Só que na fase de toxicocinética, ou seja, o que é a farmacocinética ou toxicocinética? É o que o corpo faz com o fármaco, desde a sua introdução até sua completa eliminação. Essa substância, então, é absorvida, distribuída para o sistema nervoso central e outros tecidos, vai produzir a sua ação, mas também precisa ser biotransformada e eliminada. Por que biotransformada? Porque a principal via de eliminação é a urina. Urina é aquosa. Então, essa molécula precisa estar solúvel na água para poder ser eliminada. Sendo assim, no organismo ocorrem as reações de biotransformação, que é composta por reações de fase 1, que são reações simples, e que algumas vezes, dependendo da molécula, não é o suficiente para tornar a molécula hidrossolúvel. Então, nesse caso, a molécula passa a sofrer reações de fase 2. Então, a gente teve um metabolismo hepático de fase 1 e depois de fase 2 para formar a carboxy-THC, que depois conjuga com ácido glicurônico. E essa conjugação com ácido glicurônico que vai tornar possível a solubilização na urina. Então, quando a gente olha a molécula e vê assim várias hidroxilas, é isso que caracteriza que a substância é solúvel em água, né? Isso é uma das propriedades que torna ela, química, que torna ela solúvel em água. Nesse caso, então, essa substância não pode ser detectada dessa maneira, tem que ocorrer a liberação do analito. Isso pode ser feito por hidrólise química, tá? Como aqui o exemplo do carboxy-THC, que foi liberado por uma hidrólise alcalina. Só que, muitas vezes, a hidrólise química, ela degrada o analito, né? Quando isso ocorre, não é possível usar hidrólise química, vai precisar usar uma hidrólise enzimática, tá? Aqui está o exemplo do diazepam, que meio ácido, ele degrada a benzofenona. Então, nesse caso, é necessário utilizar uma hidrólise enzimática, que ela é mais cara do que a hidrólise química, mas em certas, dependendo do analito, é requerida. Outra situação de liberação de analito é a análise em cabelo. Então, quando a matriz é cabelo,
aquele analito vai estar inserido nessa matriz. E aí é preciso destruir a matriz para recuperar o analito. Então, aqui tem exemplos, por exemplo, de digestão para liberação de THC ou anfetaminas, tá? Aqui um exemplo de digestão alcalina. Ou também pode ser utilizada uma digestão ácida em temperatura mais baixa, dependendo do analito. Outro exemplo também de liberação pode ser a análise de metais tóxicos, por exemplo, chumbo, mercúrio. Por exemplo, vai analisar num peixe, pode-se destruir, né, no pescado, destruir a matéria orgânica por mineralização, por via seca, por exemplo, colocar aquela matriz numa mufla em alta temperatura, ou por via úmida, quando se utiliza ácidos a quente, também para destruição da matéria orgânica. Então, o que sobra vai ser apenas o inorgânico, que aí sim poderá ser analisado por absorção atômica, por exemplo, que é uma das técnicas de análise de metais. Além da liberação do analito, tem a fase de remoção de interferentes endógenos. Isso é bastante utilizado para matrizes biológicas ou alimentos, né, matrizes complexas. Principalmente a precipitação de proteínas. Por que isso é feito? Porque as proteínas podem atrapalhar ou impedir a técnica de extração, né? Vocês vão ver, por exemplo, em extração em fase sólida, pode entupir a coluna. Ou pode também precipitar na fase móvel e entupir uma coluna de HPLC, por exemplo, se utilizar cromatografia líquida para análise. Então, nesses casos, é preciso fazer a remoção dos interferentes endógenos. Como é feita essa remoção? Pela utilização de ácidos, por exemplo, de cloro acético perclórico, solventes orgânicos miscíveis em água, como o metanol, acetonitrila, ou sais metálicos, como de zinco ou cobre. Então, por exemplo, sulfato de zinco pode ser utilizado para precipitar proteína em sangue. A única restrição é verificar se complexa com metais. Na próxima aula, então, a gente termina aqui, para ser vídeos curtos, e na próxima vídeo eu vou tratar das técnicas de extração, na parte 2 de preparação de amostra. Até lá!